Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso canal Você Consciência. Sou Ana Paula Legei, estou aqui junto com o nosso querido Tiago Salles para um novo episódio desse canal. Esse canal tem o objetivo de conectar você com o futuro da educação. É um espaço dedicado a novas tecnologias, novas metodologias permeadas por tecnologias digitais na educação. Olha, gente, e hoje o episódio vai receber uma convidada que, olha, professora Ana, ela é professora. Ela é cientista. E olha, ela se formou no mestrado profissional em novas tecnologias digitais na educação da Unicarioca. E ela também é doutoranda na UFRJ. Em breve ela vai estar defendendo a sua tese, sabia? E o que mais ela é? Ela é uma mãe tão dedicada da Beatriz e do Matheus. E uma esposa dedicadíssima também ao querido Alessandro. Nossa, gente, olha, o pessoal que está assistindo agora deve estar curioso para saber quem é essa professora. Quem é? É a Sheila Arantes. Seja bem-vinda, professora Sheila. Muito obrigada por esse convite tão especial. Estar aqui nesta casa é como eu estar em casa. É assim que eu me sinto aqui no mestrado profissional em novas tecnologias digitais na educação, também no nosso doutorado, né, que está com uma turma aí incrível, e fazer parte desse projeto Você Consciência realmente é um grande privilégio. Muito obrigada, professora Ana Paula Legei, muito obrigada, Tiago, pelo convite, e é uma honra estar aqui com vocês. Ai, que bom, Sheila. Olha, a gente estava aguardando muito ansioso por essa entrevista, sim, não é? Sim. Porque eu acho que a Sheila tem tanta coisa para ensinar para vocês, para mim, para o Tiago, né? A Sheila, ela desenvolveu uma pesquisa muito linda aqui na Unicarioca, no mestrado, sobre alfabetização, tecnologias digitais. Mas, Sheila, como é que é isso, hein? Que inquietação! O que você pode contar pra gente da sua inquietação para essa pesquisa que mistura alfabetização com tecnologias digitais e também sequência didática? Conta pra gente. Maravilha, Ana. Então, essa inquietação começou, eu sou gestora já há mais de 20 anos, e eu percebia a dificuldade das professoras em se conectar literalmente com as crianças em relação ao seu aprendizado, especialmente nas classes de alfabetização. Eu percebi a dificuldade das crianças em adquirir certas habilidades linguísticas, certos conceitos, por conta da forma inadequada que estava sendo passado para elas. Ou seja, o professor falava uma língua, a criança falava uma outra língua. Nós temos crianças que já nasceram nessa era digital. Então, estão todo o tempo expostas a isso. Elas entram dentro da escola e parece... Eu brinco com as professoras que é como se eles estivessem passando no portal de Nárnia. Parece que eles vão para um outro mundo. Um outro mundo diferente. Eu falo, professor, você usa os recursos tecnológicos para tudo. Para banco, para pesquisa, para uma série de coisas. Tecnologia está aí o tempo inteiro. Não tem mais. As TVs, a maioria são smarts. Tecnologia. Por que quando você entra na escola, você vai para um outro mundo? Como se a tecnologia não existisse. Então, isso faz parte do dia a dia. Então, isso me incomodava muito, porque eu percebi a dificuldade das crianças, especialmente na alfabetização, mas isso em todas as séries. Mas o foco da pesquisa foi esse, eu precisava fazer um recorte, né? Então, esse foi o recorte que eu fiz. Eu falei, gente, a gente precisa encontrar meios para que a criança permaneça no mundo ao qual ela faz parte. E o mundo que nós fazemos parte, não apenas as crianças, professores e alunos, é um mundo tecnológico. Então, não tem por que entrar na escola, é como se eu passasse do portal da escola e fosse para o século XVI, o século XV. Só que nós estamos no século XXI. Nós vivemos nesse século. Tudo que a gente faz fora da escola está de acordo com esse século. A gente entra na escola, a gente passa um portal. E isso precisava ser rompido. Ou seja, né, você proporcionou também, a partir da sua pesquisa, né, atividades, né, no qual o aluno ele aprendeu, né,
continua aprendendo, né? De forma significativa. Exatamente. E foi aqui no mestrado, olha só, quando eu cheguei no mestrado, eu já tinha graduação, claro, e eu tinha 4 especializações, 4 pós-graduações. Então eu fiz o normal, eu fiz técnico contábil, eu fiz uma outra faculdade de teologia, fiz pedagogia e fiz 4 especializações. Só aí são 10 anos, 10 cursos diferentes. Essa é a Sheila, hein? Estudando sem parar. Os meus filhos falam que até no céu eu vou estudar, mamãe, até no céu você vai estudar. Eu gosto Eles estão muito. certos, tá? Eu não consigo me ver sem estudar. E mesmo estudando tudo isso e pesquisando e lendo muito, eu gosto de ler, eu tenho prazer em ler. Eu nunca tinha escutado falar sobre aprendizagem significativa do David Ausubel. Foi aqui no mestrado que a primeira vez, no primeiro período, eu ouvi falar e eu fiquei encantada com a teoria dele e com o termo sequência didática. Eu falei, gente, isso faz muito sentido. Eu vou ensinar para a criança a partir daquilo que ela realmente compreende, que tem um significado para ela. Então, quando eu ensino para as crianças de forma significativa, gente, isso acomoda, sabe, na mente dela, no coração dela, de uma maneira completamente diferente. E foi aqui que eu aprendi. Eu fiquei apaixonada, eu comecei a ler tudo sobre aprendizagem significativa e comecei a fazer uma vasta pesquisa sobre sequência didática. Eu falei, eu vou encontrar algum modelo que eu consiga aplicar usando tecnologias e aprendizagem significativa dentro de uma sequência didática. Então, eu comecei uma busca muito grande no referencial teórico, nas pesquisas, para que eu pudesse aplicar na minha pesquisa. Aí foi assim que nasceu. Nossa, professora Sheila, é bem interessante. E assim, você fala muito de sequência didática. O que significa sequência didática? Então, inclusive neste meu segundo livro de sequência didática, aqui eu respondo essa pergunta, Tiago. Porque essa é a pergunta que eu mais escuto. Professor, e normalmente assim, professora, qual é a diferença entre sequência didática e um plano de aula? Né? O que é uma sequência didática? E eu falo que o próprio título que foi dado, que foi cunhado essa metodologia, ela já fala por si só. Sequência didática é uma sequência de um conteúdo que você vai trabalhar, só que com o foco no aluno. O seu foco é o aluno. Ela é mais restrita. Um planejamento, eu posso fazer um planejamento de 1 ano, de 1 mês, de 15 dias. Ah, mas a sequência você não pode fazer? Você até pode, mas não faz sentido. Porque você precisa dos resultados para você ir construindo essa nova sequência para ela ir tendo resultado. Então, assim, eu pesquiso sobre isso desde 2017, quando eu entrei aqui no mestrado e eu ouvi a primeira vez sobre isso. Então, desde então, eu pesquiso tudo que é publicado, tudo que sai, eu leio sobre isso. Porque realmente é algo que me encanta muito. E eu fiz muitas aplicações de sequências didáticas com professores, com alunos. Eu fui para a sala como professora, aplicar com os alunos e apliquei com mais de 1000 professores. E o que eu percebo? Que uma sequência didática de 3 a 5 dias é o mais adequado, porque você tem uma amostragem aí e você consegue ir adequando de acordo com o conhecimento que o meu aluno vai adquirindo. Porque o foco da sequência didática é o aprendizado do aluno. E não eu fazer um plano lindo de 1 ano, de 6 meses, de 1 mês, de 15 dias. E aí depois eu falei assim, nossa, mas eu estou dando isso aqui, mas eu não sei se o aluno aprendeu isso. Se realmente isso aqui faz sentido agora. Para eu dar um conteúdo novo, eu preciso que o aluno... Eu preciso saber o que esse aluno já sabe. Porque de acordo com o Ausubel, esses subsunsores, o conhecimento que o aluno já tem, eu trago um novo conhecimento e eu ancoro aqui, ó. Algo que está ancorado aqui firme, ele não cai, ele não sai. Agora, se eu venho com um conhecimento e eu não tenho onde ancorar esse conhecimento do aluno, a qualquer momento ele se perde, ele cai, ele vai embora, ele é escoado, o aluno esquece. Agora, se eu ancoro em cima de algo significativo, que esse aluno já sabe, que ele já conhece, e aí eu começo a ancorar um conteúdo em cima de outro conteúdo e vai fazendo sentido e é real para esse aluno e aí ele aprende. E ele aprende de uma forma significativa, ele aprende de uma forma que faz sentido para ele, que ele gosta. E aí quando você se envolve emocionalmente, aí fica lindo.
E o aluno ainda se torna o protagonista. Esse é o ponto. Na sequência didática, o aluno ele é o protagonista. Ontem eu dei aula para os alunos no mestrado. E aí eu explicando sobre porque a sequência didática ela tem 5 etapas. A última etapa da sequência didática, Ana, é a avaliação. Só que quando nós, professores, pensamos na avaliação, qual é a primeira coisa que vem à nossa cabeça? Eu quero saber se o aluno aprendeu. A avaliação é para isso, para a gente testar se o aluno aprendeu. Sim. Só que a proposta na sequência didática, a avaliação que é proposto nesse framework da sequência didática é para o aluno saber se ele aprendeu. Olha como muda. O aluno ele precisa ter a percepção do quanto ele sabe e do que ele sabe. O professor vai ter isso muito claro. Quando o aluno souber o que ele sabe e o que ele não sabe, o professor também vai saber, porque essa é uma via de mão dupla, quando você está aplicando uma avaliação significativa, o professor todo o tempo ele tem esse feedback, mas o mais importante, o aluno sabe se ele aprendeu e o que ele aprendeu. Isso faz toda a diferença. Ou seja, o professor ele está engajado no processo, ele está mediando esse processo. No início, dando a mão para o aluno, vai soltando devagarzinho para lá no final o aluno contar aquilo que ele aprendeu. Exatamente. Não é isso? Perfeito. E aí, para isso, ele tem que, nesse processo de mediação, fazer com que esse aluno também esteja engajado. Então, o engajamento tem que ser dos dois. E a sequência didática... Gente, sequência didática é vida na escola. Usem sequência didática e consultem o material da professora Sheila. Na Proximal, produção, coloca um e-book aqui, que foi também da dissertação. Gente, olha, ela tem e-book da dissertação, tem a dissertação, já tem 2 livros publicados e mais outros tantos livros que a professora Sheila é escritora. Produção, por favor. E Ana, de primeira mão vou contar para você, tá? Eu já recebi o selo de best-seller desse livro aqui. Meu Deus, palmas, palmas. Do primeiro livro publicado... Tá sem isso? Ah, não. Do primeiro livro publicado em 2020, que é fruto da minha dissertação, esse livro já é um best-seller. Eu tô muito feliz. Opa! Nossa Senhora. Gente, deixa eu ver. Tiago, olha aqui. Sequência didática fundamentada na aprendizagem significativa. É exatamente o que a professora Sheila acabou de falar e contar pra gente aqui. E olha que lindeza esse book, né? Que ele fez parte da dissertação da professora Sheila, que ela aplicou em uma ONG, né? Com crianças que estavam com distorção em idade séria e com dificuldade para serem alfabetizadas. E olha que diagramação de livro lindo. Tudo que a professora Sheila faz é de bom gosto, bem diagramado, com conteúdo lindo e maravilhoso. Faz de coração. E olha, produção. Queremos que apresente agora a sequência didática elaborada pela professora Sheila Arantes. Olha só, não tem quem não use essa sequência didática. Conta um pouquinho sobre essa sequência. Conto sim, Ana. E lembra que eu comecei no início da nossa conversa aqui falando sobre eu me debruçar nas literaturas, em artigos, em livros, porque eu queria encontrar uma sequência didática que atendesse exatamente essa minha inquietação. Do foco ser o aluno e de trabalhar as tecnologias para que o aluno não precisasse sair do mundo dele, passar por um portal e ir para um outro mundo, que não era o dele. Eu pesquisei muito, eu li tudo que você imaginar que tinha de publicação, de sequência didática, eu li. Eu não encontrei um modelo. A gente tem vários modelos excelentes, não estou dizendo que o meu é melhor, não. Mas para o objetivo da minha pesquisa, não atendia. E aí eu fiquei meses e meses estudando, pesquisando, testando vários modelos, até chegar nesse fluxograma, que olhando assim, você fala assim, gente, tão simples, por que a pessoa ficou lendo tanto, ficou tantos anos pesquisando? Porque eu acredito, Ana, que a ciência, que a pesquisa é isso. É você pegar algo que é muito complexo e tornar em simples. É para ser simples. Divulgação científica. Ela faz divulgação científica na própria pesquisa. Olha só. Então, assim, olhando, eu fico assim, gente, como que eu estudei tanto? Mas isso aqui reflete. Esse fluxograma, ele deu origem ao framework que a gente utiliza hoje para elaborar as sequências didáticas. A gente parte de um eixo temático, que aí eu sempre convido os alunos a pesquisarem, a se debruçarem
BNCC, para que ele traga o eixo correto, porque em qualquer local que a pesquisa dele for aplicada, ela está bem amparada. Depois a gente tem a tomada de consciência. O que é essa tomada de consciência? É eu chegar aqui e dizer, eu sempre começo as minhas aulas dizendo para os meus alunos o que vai acontecer na aula. Eu falo, olha, o nosso primeiro tempo de aula nós vamos fazer isso, depois nós vamos fazer isso, depois nós vamos utilizar a ferramenta tal, depois, por fim, a gente vai fazer isso e no final você vai participar de uma ferramenta para você me dizer se você aprendeu e o que você aprendeu. Então, quando eu inicio todas as aulas e cursos que eu ministro, ou palestras que eu vou dar aqui no Brasil ou fora, eu sempre faço essa tomada de consciência. Porque eu entendo que quando você sabe o que vai acontecer ao longo da jornada do nosso encontro, você já fica mais tranquila. Eu já diminuo a ansiedade. Porque se você... eu ia falar sobre... não, mas ela me disse que vai ter um tempo que ela vai conversar sobre isso. Eu ia perguntar se a gente ia utilizar uma ferramenta. Não, mas a professora já disse. Então, eu preparo os meus alunos para esse momento de aprendizado significativo. Depois disso, a gente vem para atividades significativas. O que eu chamo de atividades significativas? É o momento da mágica. Eu sei o que o meu aluno já sabe, e aí se eu vou dar uma... Sheila, mas como você faz isso em um grupo que você ainda não conhece? Eu faço perguntas. Perguntas. O que as pessoas gostam? E se é sobre uma temática específica, eu vou conduzindo as minhas perguntas para eu saber o quanto os meus alunos sabem daquela temática. E aí o que eu faço? Eu vou ancorando o novo conteúdo com o que o aluno já sabe. Sempre com o que o aluno já sabe. Ele sabe algo, eu ancoro. Ninguém chega sem saber nada. Nem a criança do berçário chega sem saber nada. Ela já sabe se movimentar, ela já sabe muita coisa. Então, o professor ele precisa respeitar e entender que esse aluno, ele já tem muito conhecimento nele. Então, eu vou ancorando no que eu chamo de atividades significativas. Depois a gente vem para atividades mais lúdicas, permeadas, e aí eu coloquei esse ponto, permeadas pelas novas tecnologias, para que os professores não esqueçam. Nós vivemos em um mundo tecnológico, professores e alunos. Não existem dois mundos. O mundo dos nativos, o mundo dos não nativos, não existe. É um mundo só. E todo mundo está inserido nesse mundo digital. Então, eu já faço essa provocação ali, com atividades lúdicas permeadas pelas tecnologias, para que os alunos e professores e quem estiver montando não esqueça do quanto isso é importante. Depois, a gente vem para a fixação, e aí ela pode acontecer no caderno digital ou no caderno comum. O importante é que o aluno escreva. Porque eu acredito, por todas as pesquisas que eu já fiz, que se aprende a escrever, escrevendo. Se aprende a ler, lendo. É na prática. É a prática. Então, tem essa etapa ali. E a última etapa é o que nós conversamos aqui sobre aprendizagem significativa. Que muito mais importante do professor testar o que o seu aluno sabe, é o aluno saber o que ele sabe. Ele ter a consciência daquilo que ele sabe e do que ele não sabe. Gente, se vocês entrarem em contato, né, com a professora Sheila, né, forem adquirir o livro dela, esse modelo de sequência didática está presente na dissertação dela também, e hoje, a partir, né, eu não digo nenhum, quer dizer, hoje, né, hoje ela continua trabalhando com formação de professores a partir da pesquisa dela de mestrado, né, ela teve um resultado muito positivo, né, um resultado muito positivo, e a partir desse resultado positivo, essa sequência didática passou a ser aplicada em todas as formações. E olha, Tiago, vou contar uma história para você. Não é só no Brasil que ela aplica essa sequência didática, não. É internacional também? Ela é, professora Sheila, internacional, gente. Conta isso pra gente. Hoje eu vou contar algo de primeira mão que aconteceu hoje. Eu fiz uma reunião hoje, 8 horas da manhã, e eu fechei um convênio de cooperação com uma instituição internacional que está presente em mais de 15 países. Olha, e eu vou proporcionar para eles uma formação continuada para professores, utilizando a inteligência artificial para fazer a minha tradução simultânea. Então, eu vou falar em inglês, espanhol, português e francês. Meu Deus, mais internacional impossível. Então, assim, é incrível. Olha, como que eu poderia fazer isso se não fosse através da inteligência artificial? Porque os alunos, eles vão assistir as minhas aulas
eu falando a minha voz, só que no idioma dele. Isso é fantástico. Você abre, você rompe fronteiras. E isso aconteceu porque eu estive em julho que eu fui ao Senegal. Uhum. E aí fiz uma formação continuada lá. Levei, a Unicarioca foi junto comigo lá no Senegal. Nós assinamos lá um convênio com eles também. E a partir disso nasceu esse novo convênio hoje. Que a minha formação vai ser aplicada nos 4 idiomas. Português, espanhol, francês e inglês. Isso é maravilhoso. E tudo isso porque eu estudei aqui. E você foi a minha professora. Ah, meu Deus. Porque ela me orientou. A Ana foi minha professora desde o primeiro semestre aqui no mestrado. E a Ana fez parte da minha entrevista e foi minha professora de metodologia. Com a Ana Paula que eu aprendi o que é fazer pesquisa. E todas as dúvidas até hoje... estou lisonjeada, É gente. isso que eu ia perguntar. Mas até hoje, assim, a Ana Paula ela não pôde continuar, terminar a minha orientação. Mas eu considero ela como minha orientadora, sim, porque eu aprendi com ela e ela conduziu até mais da metade da minha pesquisa, você que estava me orientando ainda. E até hoje, todas as dúvidas que eu tenho, a Ana é a minha referência, porque assim, eu não conheço pessoalmente uma pessoa que entenda mais de metodologia científica e de divulgação da ciência do que a Ana Paula Legei. Então, sim, ela é a minha referência. É a você que eu sempre recorro quando eu tenho qualquer dúvida na área de pesquisa. Gente, Olha. Sheila também é minha referência. Se eu tenho que pensar numa pesquisa dentro de uma escola, se eu tenho que usar sequência didática, eu recorro à professora Sheila Arantes. A Sheila falou como é ter a Ana Paula como professora. E agora, professora Ana, como é ter a Sheila? Como foi ter a Sheila como aluna? Gente, ter a Sheila como aluna foi uma dádiva de Deus, né? Nossa, né? Uma pessoa aplicada, uma pessoa estudiosa, sempre inquieta, sempre incomodada. Eu não digo que ela busca a perfeição, ter tudo perfeito, né? Tudo tem que estar perfeitinho na mão dela, mas ela busca essa perfeição, fazer o melhor que ela pode. E o melhor que ela pode é a perfeição para mim, né? Então, a Sheila sempre tão dedicada, e toda essa dedicação que ela teve para desenvolver a pesquisa dela, é essa dedicação que ela tem com todos os alunos, seja numa disciplina, seja em orientação, seja no desenvolvimento de livros, porque ela tem uma editora, sabia? Tem? Tem uma editora. Ela tem uma editora. Conta mais pra Então, gente. Quando eu estava no segundo período do mestrado, eu lembro que o professor Marcos trouxe uma provocação pra gente, o Marcos Silva, aqui da casa, trouxe uma provocação pra gente, vamos publicar um livro, cada aluno com um capítulo. Gente, se você falar pra mim, vamos fazer algo, e eu concordar com esse vamos, eu já começo a fazer. Eu sou uma executora, isso é do meu perfil comportamental isso. Então eu já estruturei como seria o livro, eu já fiz a divisão, já vi com os colegas qual capítulo cada um ia escrever, só que no final fiquei frustrada, a gente não encontrou uma editora que fosse viável financeiramente para a gente fazer a publicação do nosso livro. E aquilo me incomodou muito. Eu falei, gente, não é possível. As pessoas querem escrever, querem publicar, não pode ser tão complexo. E aí, quando eu fiz a publicação do meu primeiro livro em 2020, foi uma publicação bem cara. E que os direitos autorais ficou com a editora desse livro. Eu lembro que eu paguei muito caro e eu recebi 50 exemplares que acabaram no mesmo dia que chegou na minha casa. Eu imagino. No mesmo dia, os 50 exemplares acabaram, porque eu anunciei para alunos, para várias pessoas. As pessoas compraram, eu mandei depois. Só que eu não tenho o direito dessa obra, é da editora. Eu falei, gente, isso não tá certo. Aí, isso ficou me incomodando, como eu sou executora, sou empresária. Para vocês terem uma ideia, o meu programa predileto infantil não era o show da Xuxa. Meu programa predileto infantil era pequenas empresas e grandes negócios. E eu ficava chateada, porque só tinha domingo. Eu achava que ele tinha que passar todos os dias da semana. Então, eu sempre fui muito empreendedora. E aí, esse ano de 2024, meu Deus, esse ano de 2024, eu falei assim, gente, eu vou lançar minha editora. Aí nasceu a editora Saber Online, para a gente atender uma demanda dos alunos, dos meus alunos, que falam, professor, eu quero publicar um livro, eu quero publicar um livro. Eu falei, vou montar essa editora.
E aí nós montamos a editora este ano de 2024. E agora em setembro nós vamos completar 16 obras publicadas. E na editora nós temos um selo. Aqui aparece para vocês, não sei se vocês conseguem ver. Esse é o selo acadêmico, para os livros acadêmicos. E aí a gente tem o selo Inspira, que são para os livros que inspiram as pessoas a melhorarem de vida. A gente tem o selo Kids, a gente tem o selo Fé. A gente tem vários selos categorizando. Isso eu aprendi fazendo um processo seletivo no Sebrae para editoras. Eu participei do processo seletivo, passei, estou em um grupo seleto que o Sebrae paga consultoria pra gente. Nossa, eu não sabia disso. Eu tô aprendendo contigo hoje, hein? Gente, eu tô aprendendo muito. Esse programa é um programa caríssimo. Só que as pessoas que fizeram a aplicação para esse programa, elas tinham o direito de ganhar 98% de desconto. Eu paguei 2% do valor do curso. Nossa. Só que é um curso com pessoas Valeu muito muito a gabaritadas. pena. Muito. E eu estou fazendo ainda esse curso. Então, neste curso, eu aprendi a importância do selo editorial. Então, a nossa editora, ela já nasce à frente de muitas editoras do mercado que ainda não tem um selo editorial. E que faz toda a diferença na hora de você escolher um livro. Você já sabe que categoria ele está, o que aquele selo significa. Facilita para quem vai adquirir o livro. Gente, porque é muito importante, né, a gente democratizar o conhecimento. E uma das formas é escrevendo livros, né? Outra forma é escrevendo artigo científico. Claro, quando a gente desenvolve pesquisa científica, nós escrevemos resultados das nossas pesquisas em periódicos nacionais, internacionais, depende da revista, que são qualificadas, né? E nós submetemos. Mas, às vezes, contar a nossa história, a nossa experiência, né? Ou a gente escrever um livro dedicado a um determinado tema e que as pessoas vão poder consultar, porque aquele tema ele não vai mudar, aqueles conceitos não vão mudar, como os livros que a professora Sheila, ela publicou. Então, olha, quem quiser depois entre em contato com ela também para publicar na editora Saber Online. Isso mesmo. Aí. E Ana, você está falando de artigos e de publicar em eventos. Isso é tão importante. Isso leva o nosso aluno a um amadurecimento enquanto pesquisador. Sim. O que eu faço muito com os meus orientandos? Eu provoco muito eles. Então, no início, ainda estão com um pouco de insegurança. Vamos escrever para um evento? Vamos escrever para um evento nacional, para você ir treinando. Se o seu trabalho for devolvido, você vai aprender com o feedback dos avaliadores. E aí eu tenho um grupo de orientandos aqui da Unicarioca que nós fizemos essa trajetória. Eles escreveram para um congresso nacional, aí tiveram seus trabalhos aprovados com as correções que foram pedidas. Depois nós escrevemos para um congresso internacional com uma seleção bem mais severa. Só de 10, 2 apenas ficaram de fora. Nós tivemos um aproveitamento de 80% de aprovação. Isso é demais, hein? E aí, o próximo passo, hoje, às 10 horas da noite, que é quando eu termino a aula, eu tenho uma reunião com eles para ensiná-los e para prepará-los para o próximo passo agora, que é enviar para as revistas. Porque é muito importante você publicar em periódicos, juntamente com os seus orientadores. Sempre isso. Então, nós fizemos essa jornada. Publicar em um congresso nacional, publicar em um congresso internacional, e agora nós vamos submeter vários artigos para revistas, juntamente com os orientadores, porque isso é importante para o aluno, é importante para o orientador e é importante para o curso. O que eu falo para os alunos é que nós não vivemos de forma isolada. Somos um ecossistema. Em um ecossistema, a gente vai se apoiando e a gente vai se fortalecendo. Se só o aluno publica sem o nome de ninguém, ele não se fortalece. Se só o professor publica sem o nome dos seus orientandos, ele não se fortalece e o curso não se fortalece. Então, esse ecossistema, curso, aluno, orientando, isso é muito importante. É um ecossistema acadêmico-científico. Exatamente. Nossa, eu gostei desse nome, hein? Ecossistema. Adorei. Exatamente. Ele precisa se fortalecer. E como é, assim, a sensação dos alunos em saber, até mesmo, né, professora Ana, em que vão ter, assim, as suas pesquisas publicadas nessas revistas, serem apresentadas em congressos, até porque, assim, poxa, eles vão estar democratizando
uma pesquisa científica para toda a sociedade. Como é que assim você enxerga essa sensação que eles têm? Tiago, ontem, alguns alunos, quando receberam o resultado, eles me ligaram chorando. Nossa. Professora, eu estou muito emocionada. Professora, eu estou muito realizada. Professora, obrigada por você ter acreditado em mim. E eu falei assim, olha, eu acreditei em você porque você se permitiu. Porque eu liguei para eles uma quinta-feira à noite. Porque eu descobri esse congresso na última hora. As inscrições fechariam no domingo. Eles aceitaram fazer uma reunião 10 horas da noite. Baita desafio, hein? Nossa. Eles aceitaram uma reunião 10 horas da noite. Eles aceitaram ficar escrevendo sexta e sábado. Eles escreviam, eu mandava, eu revisava, devolvia. Eu revisava, devolvia. Foi o dia inteiro de sexta. Eu fui dormir na sexta, era 1h da manhã. No sábado, eu fiquei até 2h da manhã com os alunos. Então, assim, isso não é mérito meu. Eles estavam ali. Eu não escrevi para eles. Eles escreveram e eu fui ajustando o texto deles. Eu falei, o texto é seu. O texto tem a sua cara. E cada aluno ficava assim, professora, mas eu não tenho que fazer mais assim. Eu perguntava, qual é a cara da sua pesquisa? Quando a pessoa lê, ela precisa ver você. Exatamente. Seguindo o rigor científico, mas a pesquisa é sua. Ela nasceu no seu coração. Ela não pode ter a minha cara. E aí o que eu combinei com eles foi, vocês vão sofrer escrevendo em pouco tempo. Eu vou sofrer junto com vocês, mas eu também vou submeter como aluna do doutorado, porque eu vou sentir as mesmas dores que vocês estão sentindo. Uma coisa é eu fazer a revisão do seu trabalho. Outra coisa é eu me implicar em também escrever. Uhum. Então, se vocês aceitaram o desafio, eu vou entrar junto com vocês. E aí eu fui essa 10ª aluna a submeter o trabalho. E graças a Deus o meu também foi aceito. Imagina, nossa de senhora. todos os meus alunos, eles aceitos e o Só meu. temos notícias maravilhosas hoje. Nossa, Vocês escolheram uma data muito Data especial. episódio rico. E a gente está sabendo aqui de informação exclusiva. Olha, Informação exatamente. exclusiva, né? Verdade. Sim. Você que é da área do jornalismo, você sabe o que é exclusiva, né? Os furos de hoje. Ó, pessoal, vocês estão vendo, hein? Professora Sheila Arantes, você está falando de escrita de artigos. Eu comentei, né, para que todos conheçam a editora Saber Online para publicar livros, mas você também citou congressos. Pode falar um pouquinho mais sobre congressos? Esse é seu mundo, agora que você está no mundo da divulgação científica também. Vamos lá. Exatamente. Os congressos são muito importantes, né, Ana? E eu percebi que aqui no Rio de Janeiro, a gente tinha, né, um pouco de deficiência nessa área. Sempre que eu quero participar de congressos relevantes na área de educação, eu preciso sair do estado. Eu falei, gente, não pode ser. O Rio de Janeiro não pode ser só uma cidade maravilhosa de praias e montanhas. Também a gente faz uma educação séria aqui, sabe? São tantas pesquisas maravilhosas. O povo carioca precisa conhecer também essas pesquisas. E eu fiquei incomodada, porque todo ano eu vou a muitos congressos. Na próxima semana eu vou estar em Fortaleza, no Conedu. Nossa, que Conedu é é uma maravilhoso. referência pra Super gente. referência. Eu tive trabalhos publicados no Conedu quando eu era aluna do mestrado. Foi quando eu conheci o Conedu. Então eu falei, gente, a gente precisa ter algo aqui no Rio de Janeiro também. E aí foi quando nasceu essa questão do Congresso de Educação aqui no Rio de Janeiro. Este ano de 2024 foi a nossa 3ª edição do Congresso Nacional de Educação, que agora tem o novo nome de um Inova Saber. E o ano que vem, 2025, será a nossa 4ª edição desse Congresso Nacional, que eu já estou aí pensando quem que eu vou trazer de fora. Estou querendo trazer algum palestrante de fora mesmo do Brasil para contribuir também. Esse ano teve o professor Geraldo Peçanha, não foi? Esse ano teve a professora Ana Paula Leger, teve o professor Geraldo Peçanha, teve o professor Cotelli, teve o professor Mansur, teve o Rafael Bernardes. Eu falei sobre divulgação científica. Exatamente. Foi muito bom. Foi excelente. Teve uma egressa nossa, a aluna Glenda, que publicou um livro incrível, de 365 dias para a secretaria. Então, assim, nós tivemos... Foi um congresso muito relevante, com mais de 700 pessoas inscritas, o congresso sendo transmitido de forma online, full time. Ele foi híbrido, né? Foi híbrido. Nós tivemos pessoas presenciais e as pessoas online. Foi um congresso incrível. Foi sensacional Nós mesmo. já estamos com as inscrições abertas para
O Inova Saber. E quando é que Com vai ser? Vai ser em julho. Sempre em julho, na segunda quinzena, na semana que antecede as férias, na semana de férias dos professores. Gente, oportunidade de enviar. Olha, se está aberto, é momento de você pensar em escrever, né? Pensar na sua inscrição e escrever, de repente, uma proposta. Não tem? Eles têm comunicação oral? Tem comunicação oral, tem pôster, sim. Aí, E para o gente, vocês estão próximo esperando ano o quê? a gente vai ter também cursos. Eles vão poder submeter Gente, cursos. Curso. Ah, não. Maravilhoso, né? Vocês vão perder essa? Eu não. Eu não vou perder, E olha, não. os nossos alunos fizeram isso. Eles publicaram nesse Congresso Nacional, o que deu a eles uma condição de escrita, já com as devolutivas dos avaliadores, melhorar ainda mais a sua escrita e conseguiram publicar no Internacional. Gente, presta atenção em mais um aprendizado da professora Sheila Arantes. Então é isso. Divulgação científica em todas as áreas. Livros, artigos, congressos. Perfeito. Todas as áreas. Você precisa... Não adianta você fazer uma pesquisa e guardar ela embaixo do braço e acabou. Não, para que serve a sua pesquisa? E isso eu aprendi muito com o professor Moll. A pesquisa tem que fazer diferença no mundo. Mal fala da prateleira, né? É. Bota debaixo do braço ou deixa lá na prateleira que ninguém pega mais a sua Exatamente. pesquisa. Fica lá na biblioteca ou na sua sala de trabalho e pronto, ficou ali, né? Pesquisa é para mudar o mundo, é para impactar a sociedade, é para melhorar a qualidade do nosso ensino. Eu mesma faço divulgação científica em museus, mas a divulgação científica não é só o museu, espaço de ciência. A divulgação científica é muito mais, e é isso que você apresentou para nós. Muito obrigada. E, professora Sheila, onde é que as pessoas podem, assim, ficar sabendo do site, da plataforma? Então, nós temos o site da editora, que é www.editorasaberonline. Eu vou deixar para vocês colocarem aqui nos créditos. Sim. Nós temos o Instagram do Congresso, e na bio do Instagram já tem também lá as inscrições abertas, que é o Inova Saber Com. Nós temos o portal da Colônia do Saber, né, que é hoje a instituição privada que mais forma professores de nível médio no estado do Rio de Janeiro. E nós temos a minha rede social também, Sheila.ArantesOficial, que lá também a gente sempre está divulgando bastante coisas. Ô Sheila, eu tenho assim uma pergunta para você. Que conselho você daria aos professores e educadores que desejam inovar em suas práticas pedagógicas, mas ainda não sabem por onde começar? Porque antes de você responder, guarda aí. Sheila foi aluna do mestrado. Sheila está fazendo doutorado no FRJ. Mas Sheila faz parte do nosso corpo docente, do nosso programa de pós-graduação em novas tecnologias digitais na educação, da Unicarioca. E olha, edital do mestrado doutorado está aberto, hein? Tô dando uma pausa para contar isso para vocês. Se vocês querem seguir o mesmo caminho que a professora Sheila Arantes, venham estudar conosco, que vocês vão ter um caminho muito feliz e profícuo aqui, tá? Então, nesse caminho lindo e profícuo que você trilhou e está trilhando até hoje de forma muito linda, maravilhosa, no campo da educação, da ciência, qual é o recado? Qual é a dica? O que você tem para falar para essas pessoas que não sabem por onde começar? Vamos lá. Difícil, mas eu vou dar a dica do que eu faço, né? Eu tenho muita dificuldade de falar para alguém fazer algo que eu não faço ou que eu não vivo. Uhum. Inclusive, um livro que eu vou lançar até o final do ano, deste ano ainda, vai ser a Pedagogia do Exemplo, que é o que eu acredito muito. Que lindo! Então, qual a minha instrução para você, professor? Cuide da sua mente, cuide do seu corpo e nunca deixe de estudar. Nunca. Um professor, ele tem a obrigação de continuar estudando sempre, porque eu vou ensinar. E esse ensino, ele muda. Eu preciso estar sempre atualizada, porque nascem crianças todos os dias, crescem crianças todos os dias. Adolescentes viram jovens, jovens viram adultos, e as coisas mudam, o mundo muda. A escola que eu estudei quando eu era criança, não pode ser o mesmo modelo da escola de hoje. A graduação que você fez, você não pode simplesmente querer replicar hoje. Professores, vocês precisam ser proficientes digitais.
O que é ser proficiente digital? Você saber utilizar os recursos que estão disponíveis para você. Ah, professora, mas você não sabe, na minha escola não tem. O que você pode fazer com o que tem na sua escola? Vamos sair desse lugar de que o professor é coitadinho. Eu não gosto disso. Professor não é coitadinho. Sabe, professor é algo essencial. Vai existir inteligência artificial, vai existir robôs que vão fazer isso e aquilo, mas precisa de um professor para ensinar esse processo. Mas sempre vai necessitar de um professor. Então, nós, professores, não podemos nos acomodar, achar, eu já tenho um diploma de doutor, então pronto, agora eu vou parar. Não, eu preciso continuar pesquisando, eu preciso continuar publicando, eu preciso continuar perguntando aos meus alunos. Pergunte mais. Para de achar que você tem todas as respostas. Pergunte, pesquise, estude, cuide da sua mente, cuide do seu coração e ame os seus alunos. E esse é o exemplo que vocês têm que seguir. Ouçam a professora Sheila Arantes, porque ela tem muita experiência em toda, vendo a trajetória dela, quanta experiência ela tem, para contar e ensinar para vocês. Professora Sheila, agora a gente quer saber, professora Ana, assim, você já teve alguma experiência, ou melhor dizendo, você já teve experiência com aplicações de tecnologias com diversos alunos? Você poderia contar algum exemplo para a gente? Vou contar um exemplo que ainda hoje é o mais marcante. Na aplicação da minha pesquisa enquanto mestranda, que eu fiz em uma ONG que a professora Ana trouxe aqui para gente, na Zona Oeste aqui do Rio de Janeiro, as crianças ficaram encantadas quando a gente utilizava na sequência didática as tecnologias. E aí tinha um momento da sequência didática que a gente recolhia os tablets que a gente levou aqui do mestrado para fazer a aplicação e entregava as folhinhas para eles escreverem. E aí teve uma criança que começou a chorar muito. Por que você está fazendo daqui igual a minha escola? Aqui era muito mais legal. E agora você está fazendo igual a professora, me dá um monte de papel. A minha mão fica doendo. Por que eu não posso escrever no tablet? Aí ele me perguntou de novo. Por quê? E ele chorando. Por que eu não posso escrever no tablet? Por que você tem que me dar papel? Por que tem que ser chato? Eu olhei para ele e falei assim... Por que você tem que escrever no papel se você pode escrever no tablet? Me desculpa, eu não tenho essa resposta hoje. E aquilo ficou... Aí eu falei para a equipe, eu tinha uma equipe que estava comigo nessa pesquisa. E aí eu lembro que eu conversei com a Sara. Eu falei, Sara, como que a gente faz isso? E foi um dia que a Sara tinha dormido lá em casa para a gente organizar as coisas. Eu falei, como que a gente faz isso? A criança me fez uma pergunta. Eu tô ali como mestranda. A criança estava ali porque ela tinha uma questão de disparidade de idade séria, ela não estava nem alfabetizada. E ela me deixou sem resposta. Ela me calou. E aí nós voltamos, eu avisei na ONG, eu falei, eu não posso voltar semana que vem, porque eu preciso encontrar uma resposta. Eu refiz alguns caminhos da minha pesquisa, e isso na pesquisa é lindo. Porque você vai para o campo aplicar, não necessariamente ela é perfeita e deu tudo certo. Eu tive que reajustar a rota. E aí eu aprendi isso com você também. E aí eu reajustei a rota e nós criamos os cadernos digitais, onde as crianças, aquilo que elas iam escrever no papel, elas passaram a escrever no tablet. Quando nós voltamos, eu chamei o aluno e falei, olha, muito obrigado, porque você me ensinou algo que eu não tinha prestado atenção, que eu ainda não sabia, que era possível. A partir daquele questionamento, daquele confronto com aquela criança, mudou tudo. E aí a gente deu continuidade usando os tablets. As crianças tiveram um rendimento que foi algo assim que nos surpreendeu. Quem não estava no nível alfabético ultrapassou o nível alfabético. Quem estava no pré-silábico ultrapassou o silábico. Foi um resultado que a escola ficou impactada, de alunos que não aprendiam e que fizeram assim e conseguiram passar de um nível para o outro. E aí no último dia da aplicação, foi algo que me marcou demais. Porque teve um aluno que era muito, muito aplicado. E aí ele chegou atrasado e ele estava com um rostinho bem triste e ele era sempre muito, muito alegre. E aí eu chamei ele e falei, vamos aqui fora comigo rapidinho? A tia vai beber água, vem comigo, vamos beber água comigo. E aí eu perguntei para ele, o que aconteceu? Por que você chegou atrasado e por que você está com essa carinha tão triste? E aí ele me contou
que o irmão dele tinha acabado de ser assassinado na Cidade de Deus e que o corpo do irmão ainda estava no chão, mas que ele não poderia faltar à aula, que ele sabia que era o último dia e era a melhor escola que ele já tinha ido. Tudo por quê? Porque a gente ouviu a criança, a gente se importou, a gente trouxe para eles aquilo que era significativo para ele. Ele vive em um mundo digital, por que eu vou usurpar isso do aluno? Por que eu não vou utilizar algo que é da vivência dele? E aquele aluno pediu para a mãe dele ir levar ele até lá, porque ele falou assim: mãe, eu sei que hoje é o último dia. Ele tinha 10 anos. Hoje é o último dia da aula e é a melhor escola que eu já fui. E não era uma escola, era uma ONG que dava que fosse escolar. Mas para ele era a melhor escola da vida dele, porque as pessoas ali se importaram com ele. Ele falou: eu não poderia perder hoje. Então meu irmão tá lá. E ele ainda falou: tia, meu irmão era bandido, mas ele era meu irmão. Mas eu vim para aqui, depois eu vou voltar e vou ficar com a minha mãe pra gente. Essa história é muito triste, mas ela mexe com a gente, né? Aquece o coração, porque de alguma forma, mesmo com a perda daquele irmão, teve aquele acolhimento na escola e ele pôde, acho que naquele lugar, se sentir acolhido naquele momento tão triste para ele. Os alunos precisam se sentir amados, saber que eles são importantes, sim, como pessoa, como ser humano. E nós, professores, precisamos parar de nos preocupar tanto com o conteúdo, e eu não estou dizendo com isso, não estou fazendo apologia para que você não vai ensinar o conteúdo que é necessário ensinar, mas ensinar com amor, ensinar de uma forma que realmente faça sentido para o aluno, porque ele vai aprender. Então, assim, para de se preocupar com, sabe, conteúdo demais. Dá um tempo para acomodar esse conhecimento, deixa o aluno aprender, deixa o aluno mostrar para você que ele aprendeu. Sabe por quê, Ana? Quando você faz isso, e eu fui diretora de escola com crianças durante muitos anos, eu tinha desde o berçário até o 5º ano do ensino fundamental, e eu falava para as professoras: calma, quando você para um dia para fazer uma aula passeio, você levar o aluno ao supermercado que fica perto da escola e ter um caixa lá exclusivo, a gente ia, conversava no mercado para deixar um caixa exclusivo para as crianças, e as crianças compravam lanche, passavam no caixa, elas tinham que fazer a conta do troco, de tudo. Uma experiência como essa, você avança muito no conteúdo, porque elas ficavam: mas tia Sheila, a gente vai perder tempo, vai ser um dia que vai ser aula só de matemática. Eu falei assim: como assim? O supermercado é aula só de matemática? E o supermercado é aula de tudo, de formas, de cores, de sabores, de peso, de metragem. Também do sistema monetário. Tem coisa para aprender dentro de uma prática como essa. Também do sistema monetário, também da comunicação oral. Eu tenho que falar de forma que o outro entenda, de respeito, de chegar e pedir por favor para um funcionário do supermercado. Eu falei: vocês não estão perdendo tempo. Vocês vão avançar em outras matérias sem perceber, porque o aluno ele já tomou posse desse conhecimento de forma significativa. Quando a gente fazia um rodízio de pizza na escola para ensinar fração, os alunos aprendiam muito mais rápido. Quando a gente vai ensinar divisão, quando a gente vai ensinar multiplicação, falando para o aluno que a multiplicação é um resumo da adição, faz muito mais sentido para ele do que, não, eu tenho que decorar isso aqui sem entender o que é. Não, entende o que é primeiro. Olha, a multiplicação é um resumo disso aqui, ó. 2 mais 2 mais 2 mais 2 é a mesma coisa de que 4 vezes 2. É a mesma coisa. Então, eu estou resumindo. É isso? Então eu já sei. E os alunos faziam: é isso, professor? Por que você não falou antes? Então eu já sei. Então, quando você se propõe a fazer algo significativo, você não está perdendo tempo. Você está agilizando o que você precisa ensinar, mas você está se importando com a maneira como seu aluno aprende. Ou isso seja, está ensinando de forma concreta, com exemplos do dia a dia, do cotidiano, que fazem sentido, ou seja, aprendizagem significativa. Exatamente. Nossa, que coisa linda. E aí, Tiago, o que nós vamos perguntar para a professora Sheila Arantes? Olha, uma pergunta assim que eu acho que ela vai se emocionar. Vai. Quem é hoje a Sheila Arantes após fazer o mestrado da Unicarioca? Olha. Quem é hoje a Sheila Arantes? A Sheila Arantes hoje se tornou uma pesquisadora, uma divulgadora da ciência. Perfeito. Né? A Sheila se tornou uma professora melhor. A Sheila se tornou uma mulher melhor, mais sensível, mais preocupada com o coletivo, não só preocupada com o seu mundo. É um divisor de águas.
Olha aqui, gente, já tô. Ela começa a falar dela, eu já me emociono. É um divisor de água em minha vida. Total. Isso porque pessoas acreditaram em mim. Você acreditou em mim. Eu fiz a minha inscrição, eu vim para a seleção, eu nunca tinha entrado na Unicarioca. Eu não conhecia ninguém. E você acreditou em mim. Porque você acreditou em mim, eu estou aqui hoje. Hoje eu sou professora aqui na Unicarioca. Hoje eu sou doutoranda da UFRJ. Hoje eu sou uma escritora best-seller. Hoje eu tenho mais de 6 livros publicados. Porque alguém acreditou em mim. E esse alguém foi você e o professor Mol. Então eu sou uma outra pessoa, com certeza. E eu também sou uma outra pessoa desde que conheci você. Muito obrigada. Né? As relações fazem a gente mudar. A gente ter olhares diferentes, caminhar de forma diferente, pisar no chão de forma diferente, se relacionar com o outro de forma diferente. Então, quando a gente encontra pessoas maravilhosas como você, não tem como a gente não melhorar. Acho que é isso. Muito obrigada. Professora Sheila, olha só, professora Ana, a professora Ana, no meio do episódio, fez um convite e também um anúncio para os espectadores do que, professora Ana? Do nosso edital do mestrado e doutorado. Pois bem, olha só, temos aqui a professora Sheila Arantes. Professora Sheila Arantes se formou aqui no mestrado da Unicarioca. Olha só quantas conquistas ela obteve. Eu fui da turma 2, nós vamos para a turma 17. Olha só. Isso é lindo. Eu estava Turma conversando. 17, é verdade. Eu estava conversando com um grupo da minha turma ontem, falando sobre isso. Quanto esse mestrado tem avançado e tem feito a diferença. E o impacto das nossas pesquisas é algo surreal, Ana. O impacto dessas pesquisas, não só no Rio de Janeiro, em vários estados. A gente tem alunos em vários estados. E agora no mundo também. O impacto dessas pesquisas. Então, é sem fronteiras. Se você é um educador e você ainda não tem o seu mestrado, não perca a oportunidade. Acesse o link da Unicarioca. Aqui abaixo do episódio, em algum lugar, você vai achar informações sobre isso. Mas faça a sua inscrição, faça o seu mestrado, faça o seu doutorado e realmente contribua para a melhoria da educação no nosso país e no mundo. E com certeza você vai ter muitos privilégios, muitas recompensas investindo em você mesmo. Então não deixe de estudar. Professora Sheila, estamos chegando ao fim do nosso episódio. Tem que acabar. Tem que acabar. Poxa. Foi tão bom aprender com você hoje, tão bom. A gente está muito honrado de ter você aqui hoje, né? Então, queria que você falasse uma mensagem final nesse episódio. Maravilha, então vamos lá, gente. Não parei de estudar, continue estudando, cuide de você, ame as pessoas, respeite o próximo, faça perguntas. Não fique preocupado em dar respostas, faça perguntas, porque as perguntas podem mudar tudo. Uma pergunta mudou a condução da minha pesquisa e hoje essa pesquisa é o que é por conta de uma pergunta de uma criança que tinha apenas 10 anos. Então faça as perguntas. Professora Sheila, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Nós ficamos muito agradecidos. Professora Ana, obrigado também pela parceria. Eu é que agradeço a sua parceria de sempre nas nossas entrevistas. Sim, de sempre. E também nós queremos agradecer a nossa produção. Produção, fala aí, produção! Fala, produção! Fala, produção! Valeu, pessoal! Produção! E também nós queremos agradecer a todos vocês que acompanharam até aqui essa conversa maravilhosa que nós tivemos aqui com a professora Sheila. Gente, e só mais uma coisa. Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal do Você Consciência. Ativa o sininho das notificações, porque, toda terça-feira tem vídeo novo. Toda terça-feira, 18 horas, hein? Não 18 percam! horas. 18 horas sempre, de terça-feira sempre tem um episódio novo, tá bom, pessoal? E também estamos lá no Instagram, Você Consciência.
Esse foi o episódio de hoje e até a próxima, pessoal. Até a próxima, pessoal!